Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eduardo, vou ficar com vocês no webinar de hoje, um webinar de mais ou menos 1 hora. E hoje nós vamos conversar sobre questões relacionadas à energia. Então, gestão da energia, eficiência energética e como que isso pode influenciar uma organização, de que maneira que a gestão da energia pode contribuir para a redução de custos de uma organização. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre energia e sobre eficiência energética. Por que cargas d'água, energia é uma questão importante? Se a gente pegar aqui o consumo final de energia dos últimos tempos, então esse gráfico, por exemplo, mostra que desde 1970 até hoje não, né? Até 2017, dá para perceber que a gente tem aqui um aumento significativo do consumo de energia. Então, se nós pegarmos aqui principalmente derivados de petróleo, então aqui está por energéticos. Então, se a gente pegar aqui derivados de petróleo, você vai ver que a gente cresceu aqui vertiginosamente no consumo. Aqui a gente teve aquele momento de crise, né? E teve uma redução aqui do consumo de petróleo, mas depois começou a subir novamente. E vamos ter outra queda agora em 2020 em função da pandemia. Mas, se você olhar para uma tendência, a gente consome energia cada vez mais. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de petróleo, mas se você olhar os outros tipos de energia, também. O que cai é lenha, né? Lenha está ficando obsoleto. Mas a gente tem um aumento aí de bagaço de cana, por exemplo, e de outros energéticos aí que são interessantes. Tá? Mas, de maneira geral, se você olhar petróleo, eletricidade e álcool, você vai ver que a gente tem aqui um consumo cada vez maior aí desses energéticos. E isso, ambientalmente, acaba sendo um problema. A gente consome cada vez mais, a gente usa cada vez mais. E a tendência é que a gente tenha agora uma queda nos derivados de petróleo, mas aumente as questões relacionadas à eletricidade. Então, os usos de eletricidade em função dos novos carros elétricos, que ambientalmente são melhores, claro, sem discussão, em termos ainda de poluição atmosférica, mas esse perfil aqui de energia ele vai acabar mudando, mas ele vai continuar subindo. Então, o mundo consome cada vez mais. E nessa de consumir cada vez mais, nós temos uma quantidade enorme de perdas. Quanto mais se consome, mais se perde também. E como se perde muito, se consome mais ainda. Nós consumimos muito, nós consumimos demais também para suprir as perdas que os nossos processos têm, que a nossa tecnologia tem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Só um minutinho aqui, que isso aqui criou vida própria. Agora vai. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então imagine que você tem aqui uma empresa que está olhando para os seus custos relacionados à energia. É claro que esse aumento vertiginoso de consumo de energia é um aumento vertiginoso de custos relacionados à energia. Energia não é algo barato, não é algo que passe despercebido em uma organização e muitas vezes, dependendo do produto, acaba sendo o maior custo que é agregado ao produto final. Então, imagina aqui o seguinte, que a gente tem uma empresa que está olhando aqui para os seus custos e tem mais ou menos uma curva ao longo do tempo dessa maneira aqui. Então, ela percebe, por exemplo, que num dado momento, que os custos de energia estão muito altos. Então, geralmente, se olha para isso quando você tem um momento de crise. Agora, por exemplo, em função das questões
de queda de produção em função da pandemia, a gente tem aí as empresas olhando cada vez mais para os seus próprios custos, de maneira a se manter em pé. Mas pode ser, por exemplo, por uma queda de vendas de um determinado momento, de um período de queda de vendas ou alguma coisa nesse sentido. E aí a empresa vai passar a olhar aqui para os seus custos. E aí ela toma algumas ações de conservação. Então, ações aqui de conservação de energia. O que são essas ações de conservação de energia? São aquelas ações que você toma e que você divulga na empresa para que você tenha um consumo menor de energia. Então, por exemplo, apague a luz ao sair, desligue o monitor na hora de almoçar, desligue o equipamento de final de semana, coisas desse tipo. Se você pegar, por exemplo, eu moro numa região que tem um shopping próximo. E da minha casa eu consigo ver o shopping. Antes da pandemia, né, então considerando aí o normal que nós vivíamos antes da pandemia, o shopping ele ficava com as luzes acesas 24 horas. Então, 3 horas da manhã, o shopping estava com a luz acesa. Final de semana, entre sábado e domingo, luz acesa. De domingo para segunda, luz acesa. Então, 24 horas, o shopping tinha a luz acesa. E 24 horas, dava para perceber que a escada rolante estava em funcionamento. Então, agora, quando você tem uma queda, por exemplo, da população que frequenta o shopping, ou agora em função da pandemia, você começa a olhar para esse tipo de coisa. Então, você começa a olhar para esse tipo de desperdícios e começa a tomar ações de conservação. Então, você vai lá, de repente, desliga a escada rolante, começa a desligar as luzes, coisa assim. Tá bom? Então, você tem algumas ações relacionadas a... Você tem essas ações relacionadas à conservação, mas o problema é que essas ações elas não são duradouras. Depois de um determinado tempo, você acaba tendo um aumento desse custo novamente. Bom, então, essas ações elas vão cair no esquecimento, isso não é uma questão de cultura, e isso vai cair no esquecimento. E isso sobe novamente. Aí, poxa, subiu novamente. Então, peraí, precisamos tomar aqui alguma outra ação. E aí, de repente, a empresa até faz um ou outro investimento para tornar isso um pouquinho mais duradouro. Mas isso permanece, né? Depois de um tempo, isso cai no esquecimento e aumenta aí os custos de energia. Essas ações de conservação que são feitas de maneira isolada, elas não são ações duradouras. A empresa não tem uma mudança de cultura. A empresa ela não incorpora questões relacionadas à eficiência energética ou à redução do consumo de energia nos seus processos, na maneira como ela opera. O que faz com que a coisa não dure. Ao passo que se a gente fizer alguma coisa um pouquinho diferente, então vamos lá, você tem lá essa mesma empresa que aumentou os custos, olhou para isso, então seja em função dos custos de energia ou em função de uma necessidade relacionada a políticas de sustentabilidade, ela acaba olhando para isso e toma ações de gestão e melhoria. Então não são ações típicas ou ações isoladas de conservação de energia. São ações de gestão. E aí, com essas ações de gestão, a empresa ela consegue ter uma queda nesses custos ao longo do tempo e que seja de uma maneira mais duradoura. Então, ela sai do ciclo de sobe e desce aqui, esse ciclo de que vou lá, faço alguma coisa, melhorou, esqueço, sobe de novo, melhorou, faço alguma coisa, melhorou, esqueço e por aí vai, e passo a tomar ações relacionadas à gestão da energia e a busca do aumento do desempenho energético daquela organização. Isso faz realmente com que a coisa seja duradoura. Então, como todo e qualquer sistema de gestão, existe aí a busca pela melhoria contínua. E essa melhoria contínua, obrigatoriamente, quando a gente fala de energia, é
falar de um aumento da eficiência energética, da melhoria do desempenho energético daquela organização. Então, a norma que nos auxilia a montar um sistema de gestão da energia é a ISO 50001. Ela não é das mais conhecidas. A gente conhece a 9001, conhece a 14001, conhece a 45001, e a gente tem, fora dessas 3 normas principais, tem aquelas normas que são chamadas de normas de nicho. São normas mais específicas, são normas que atendem a um determinado segmento. Embora a ISO 50001 ela seja aplicável a toda e qualquer organização, ela acaba sendo uma dessas normas mais de nicho. Então você tem, por exemplo, empresas que têm um consumo energético mais significativo, como, por exemplo, siderurgia, empresas relacionadas a alumínio, cobre, esse tipo de coisa, você tem, de repente, uma busca maior pela ISO 50001 como um modelo de gestão para melhoria do desempenho energético. Outras empresas acabam não se atentando a isso. Mas ela é uma norma bem interessante, estabelecida nos mesmos moldes da ISO 9001, da 14 e da 45, ou seja, com base no anexo L das diretrizes da ISO. Anexo L, tá bom? Foi revisado, não é mais SL, agora é só L. E ela foi feita em cima da estrutura de alto nível proposta por esse documento. Então ela tem exatamente a mesma sequência, os mesmos capítulos, a mesma terminologia básica e, consequentemente, você consegue integrar ela tranquilamente a um sistema de gestão da qualidade, um sistema de gestão ambiental ou qualquer outro aí baseado na estrutura de alto nível. Então, ela acaba trazendo algumas obrigatoriedades e algumas necessidades que auxiliam na manutenção do desempenho energético. Então, com a ISO 50001, você consegue sim ter uma redução bastante significativa dos custos relacionados à energia. Então, assim, embora a ISO 50001 seja uma norma que esteja relacionada com questões de sustentabilidade, ela, por si só, não é uma norma ambiental. Embora, assim, um dos motivos que tenha fomentado a criação da ISO 50001 seja, por exemplo, a necessidade de redução das emissões de carbono. Então, embora seja realmente um dos motivos, ela por si só, no seu texto, ela acaba não sendo uma norma ambiental, embora seja, sim, uma norma de sustentabilidade. Então, você pode, na verdade, usar a 50001 atrelada a 14001. Mas você também pode usar a 9 para melhoria do desempenho da organização como um todo. Então, acaba sendo bem interessante. Então, a redução de custos ela é um resultado bastante direto, bastante significativo de quem implanta a 50001. Eduardo, mas eu vou ter aqui os custos da implantação. Sim, mas os custos de implantação são pagos depois. Você vai conseguir reduzir, por exemplo, muito mais do que você gastou. Tá bom? Você consegue descobrir muitas coisas. É uma norma de descobertas. Tá? Já falo melhor um pouquinho disso. Você consegue melhorar o desempenho de negócios, porque muitas vezes você não tem mais como mexer no teu preço do produto. Então, como é que você compete? Você tem, de repente, um concorrente que tem o mesmo patamar de qualidade de produto, um preço, de repente, similar, uma entrega similar. Como é que você concorre? Que é o que acontece, por exemplo, com as empresas de commodities. Como é que você concorre com isso? No final das contas, uma maneira de você concorrer com isso e mexer no teu preço para baixo é reduzir o custo que você tem para produzir aquele produto. E uma das maneiras que você tem de reduzir o custo para produzir aquele produto é por meio da gestão da energia, que fatalmente vai ser um dos recursos mais significativos para você produzir o teu produto, além de mão de obra. E outra coisa é que você, com a 50001 e na estrutura de alto nível, você acaba envolvendo a alta direção na tomada de decisões relacionadas à energia, do ponto de vista de gestão mesmo. Então, você passa a discutir não simplesmente o consumo de energia, mas você passa a discutir o desempenho energético. Veja, e que consumo da energia
e desempenho energético são coisas diferentes. Então, são coisas bem diferentes. Um outro ponto é o seguinte. Muitas vezes, quando a gente fala de energia, e isso vale, por exemplo, lá na alta direção, entende-se que reduzir o custo de energia ou melhorar o desempenho energético seja algo relacionado única e exclusivamente à eletricidade. Quando, na verdade, energia é tudo aquilo que realiza trabalho, como veio lá da física. Então, veja que a gente está falando, por exemplo, de óleo diesel que é queimado numa caldeira para transformar em vapor. Ou, se não, a gente está falando de eletricidade, sim, que entra num compressor de ar para produzir ar comprimido. Então, veja, tanto o óleo diesel quanto a eletricidade, aqui, aos olhos da norma, são energia. Aos olhos da norma, não, né? Aos olhos da norma e da física, são considerados energia. Tá bom? Mas aí, o que acontece? A maior parte das organizações acaba ignorando o óleo diesel como energia e focando na eletricidade. Isso também tem um motivo. A eletricidade, geralmente, acaba sendo um custo maior do que o óleo diesel da caldeira. Quer dizer, eu gasto mais com eletricidade, é mais caro. Mas isso não é verdade para toda e qualquer empresa. Dependendo do segmento em que você atua, a eletricidade não é o maior custo em termos energéticos. Eu posso ter outras situações, por exemplo, também, como, imagine aqui uma máquina de embalagem. Aos olhos também da 50001, o ar comprimido, ele é um energético, assim como a eletricidade, para produzir aí garrafas envasadas. O ar comprimido também realiza trabalho na máquina de embalagem. Ele é usado para movimentar a máquina de embalagem, para fazer operações na máquina de embalagem, assim como a eletricidade. Então, veja, para a máquina de embalagem, o ar comprimido é energia, assim como a eletricidade. De novo, se você não tem um sistema de gestão da energia, o que é típico que aconteça? Que você ignore o ar comprimido e se atenha somente à eletricidade. E, de repente, a tua maior perda, aonde você tem maior potencial de ganho, acaba sendo no ar comprimido e não na eletricidade. Outro ponto é que a norma ela trata de eficácia e de eficiência. E aqui acaba tendo uma diferença um pouquinho, né, em relação às outras normas. Se você pegar, por exemplo, o sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança, gestão de ativos, ou, por exemplo, segurança da informação, 27001 e outros, você vai ver, por exemplo, que são normas onde o que se busca é a eficácia, não necessariamente a eficiência. A eficiência é uma busca secundária, ou às vezes nem é uma busca, a norma simplesmente não menciona. Então, quando você pega, por exemplo, uma norma como a 14001, meio ambiente, ela está preocupada com a eficácia, ela realmente não está preocupada com a eficiência. E aí as pessoas acabam fazendo uma certa confusão entre o que é uma coisa e o que é outra. E aqui, quando a gente fala de energia, a gente precisa entender as duas coisas. Imagina aqui que a gente vai de algum lugar para outro lugar. Tá bom? Então eu pego meu carro aqui e vou fazer uma viagem aqui. Eu, particularmente, estou em São Paulo, vou sair de São Paulo e vou para o interior. Vou para Campinas, por exemplo. Tá bom? Então, se eu pego meu carro e vou para Campinas e chego em Campinas, o meu vizinho pega o carro dele e chega em Campinas, então os dois chegaram em Campinas. Então, portanto, os dois foram eficazes. Então, eficácia é você atender a um objetivo pré-definido, pré-determinado. Então, eficácia simplesmente é atender, é chegar em Campinas. Cheguei em Campinas, não importa de que jeito que esse carro chegou em Campinas, ele foi eficaz. Agora, por exemplo, para chegar no local, e aqui não necessariamente Campinas, o carrinho verde aqui, ele precisou de 3 reabastecimentos. Então, parei no posto aqui 3 vezes para reabastecer e encher o tanque. O carrinho roxo precisou de 2 reabastecimentos. Então, veja, aqui já muda de figura, porque os dois foram eficazes, igual. Os dois chegaram aonde deveriam chegar. Mas eu gastei menos com o carrinho roxo do que gastei com o carrinho verde.
Então, nesse caso, eu posso falar que o carrinho roxo ele foi mais eficiente do que o carrinho verde. Então, a eficiência ela está relacionada com os recursos que você utiliza para obter eficácia. Então, para eu chegar em algum lugar, eu tenho que ter 3 reabastecimentos. Ou para chegar em algum lugar, eu precisei aqui de 2 reabastecimentos. Se eu gasto menos recurso para obter a mesma eficácia, então eu fui mais eficiente. Então, do ponto de vista de gestão, não tem sentido a gente falar de mais eficaz ou menos eficaz. Eficaz é eficaz. E eficiência, sim, mais eficiente ou menos eficiente. Mais eficiente, eu usei menos recurso para obter a mesma coisa. Menos eficiente, eu usei mais recurso para obter a mesma coisa. E quando a gente fala de energia, isso faz uma diferença significativa. Porque a norma, aqui no caso da 50001, ela tem requisitos para tanto eficácia, quer dizer, você tem que chegar em algum lugar, quanto para eficiência, quer dizer, obrigatoriamente você precisa aumentar a eficiência. Então, obrigatoriamente você precisa melhorar o desempenho energético. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Então, o sistema de gestão da energia ele tem uma característica interessante que é o fato de ele ser muito numérico. Então, ao contrário dos outros, que isso não fica tão claro assim, no caso da 50001 e da gestão da energia, é um sistema muito numérico, muito baseado em dados, muito baseado em cálculos, em estimativas. Então, imagina o seguinte aqui, eu tenho aqui uma empresa que ela mediu aqui o consumo de energia dela em 2018, que é a linha vermelha, e mediu aqui também em 2019, que é a linha verde. A pergunta aqui para vocês, vou lançar aqui a pergunta. Qual desempenho foi melhor? Então, vou encerrar aqui, compartilhar com vocês. Olha só que interessante. Então, a maior parte de vocês aí, 58%, entende que 2019, o desempenho da empresa em 2019, ele teve um consumo menor, quer dizer, ele teve um desempenho melhor. Como gastou menos, ele teve um desempenho melhor. Isso aqui é um resultado bem típico. Ele é bem típico. Porque a gente tende a avaliar o desempenho energético único e exclusivamente pelo consumo. Mas isso aqui é uma medida que te traz uma questão que é falsa. Quando a gente avalia alguma coisa pelo consumo absoluto, a gente tem que garantir que as condições entre, nesse caso aqui, entre 2018 e 2019, fossem exatamente as mesmas. E não tem como garantir isso. Então imagina o seguinte, se eu falar assim para você, na realidade 2018 a gente gastou mais, mas 2019 gastou menos, porque a gente teve aqui uma redução da produção. Então a gente produziu menos. Na verdade, a empresa estava meio mal das pernas, a gente estava com uma dificuldade financeira, não tinha dinheiro para comprar matéria-prima, então a empresa resolveu fechar algumas áreas de produção aqui, então produziu menos, consequentemente consumiu menos. Então, quando a gente avalia isso de maneira absoluta, a gente pode incorrer nesse erro. Então, é muito complicado a gente avaliar dessa maneira. Vamos ver aqui uma outra condição. Aqui eu tenho um outro exemplo, tenho também o consumo de 2018, o consumo de 2019, mas aqui eu fiz diferente. Aqui eu estou associando ele ao que eu produzi. Então, eu estou associando, por exemplo, a tonelada produzida, aprovada, pela quantidade de energia que eu gastei. Poderia ser o contrário também, tá? Poderia ser quilowatt-hora por tonelada ou tonelada por quilowatt-hora. Aqui não faz diferença. Mas aqui eu tenho uma medida referencial. Tudo bem? Então, eu estou falando que eu estou levando em consideração a quantidade de energia que eu gastei para produzir uma certa quantidade de material. Nesse caso aqui, qual que será que
que seria a empresa que teria um desempenho melhor? Então, vamos voltar aqui para a pergunta. Então, nesse caso aqui, qual desempenho que foi melhor? 2018, 2019, foi igual ou ainda não é possível afirmar? Como é que funciona? O que será que muda? Como eu estou gastando aqui tonelada por quilowatt-hora, então para produzir aqui para produzir 0,3, 0,4, 0,5 toneladas aqui por quilowatt-hora, eu vou ter aqui a curva de 2019 e depois a curva de 2018. Nesse caso aqui, eu consigo comparar. Então, 2019, eu tive mais produção pelo mesmo quilowatt-hora. Tudo bem? Então, 2019 foi melhor. É isso aí. Então, essa é a ideia. Isso que a gente fez foi uma normalização. Então, se eu tenho aqui, olha, deixa eu voltar aqui. Se eu tenho simplesmente por consumo, eu estou comparando números absolutos. E aí eu vou ter variáveis que eu não considerei aqui. Tá bom? Então, por exemplo, a redução da produção não está aqui. Nesse caso aqui, a redução da produção apareceria. Tá bom? Então, eu vou ter aqui uma redução da produção. Consequentemente, se eu tenho uma redução da produção, eu vou ter uma redução da quantidade de energia que eu gastei para produzir aquilo. Não necessariamente essa quantidade de energia reduzida é proporcional, mas essas coisas elas vão andar de alguma maneira juntas. Tudo bem? Então, essa é a ideia aqui. A ideia é que eu consiga comparar coisas que são relativas. Eu não consigo comparar de maneira muito adequada aquilo que é absoluto, a não ser que as condições que eu esteja comparando sejam absolutamente iguais. Quer dizer, em 2018, a empresa produziu exatamente aquilo que ela produziu em 2019? Produziu. Com a mesma quantidade de pessoas, com a mesma quantidade de recursos? Beleza. Aí eu consigo fazer. Tá bom? Eu consigo comparar. Mas não é o caso aqui. Tá bom? Então, mas não é o caso aqui. Então, vamos lá. Como eu estou aqui nesse caso, então o consumo específico aqui de 2019, ele teve um desempenho melhor porque eu produzi mais com a mesma quantidade de energia em relação a 2018. Então, o que a gente entende aqui como necessidades, né? Com isso que eu acabei mostrando aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma maneira mais adequada de medir o desempenho. Eu preciso ter uma maneira que consiga fazer com que eu meça o desempenho com base em alguma coisa. Porque medir o desempenho e saber se aquilo melhorou ou não melhorou, é necessário que eu tenha uma base que eu compare com alguma coisa. Então eu preciso de uma referência adequada. Então que referência vai ser essa? Vai ser a média do ano anterior? Vai ser um padrão do mercado? Vai ser aquilo que eu tenho lá na associação ABC, que estabelece, de repente, um parâmetro aqui mais adequado? Então, qual que é a minha referência? Então, ali, veja, de novo, para eu conseguir comparar com essa referência, essa maneira de medir o desempenho, ela tem que ser uma referência também. Então, quer dizer, ela tem que ser alguma coisa que varie junto, não pode ser absoluto. Depois, eu tenho que ter um critério de tomada de decisão. Veja, eu vou ter que atuar em toda e qualquer energia que eu tenho na empresa, em todo e qualquer equipamento. Veja, muito provavelmente a organização ela não vai ter recursos suficientes para atuar em absolutamente todos os equipamentos, em todos os energéticos que ela tem, de todas as maneiras. Então ela precisa de um critério de tomada de decisão, ela precisa ela precisa medir alguma coisa. Depois, em função disso, quer dizer, ela tomou uma decisão em cima daquilo que ela achou que era mais pertinente, aquilo que ela entendeu que era mais importante. Para isso que for mais importante, ela tem que tomar alguma ação para controle e melhoria. Então, veja, eu tenho aqui, primeira coisa, uma necessidade de medir de maneira adequada. Depois, eu tenho que pegar essa medição e comparar com alguma coisa de maneira adequada para saber se eu estou melhorando, se eu estou piorando. Eu preciso de um critério para tomada de decisões. Então, aonde que eu atuo? Atuo em qualquer lugar, atuo de qualquer maneira, atuo em toda a empresa, não atuo em toda a empresa.
depois eu preciso de ações para manter esse consumo de energia que seja específico de maneira adequada, quer dizer, dentro de parâmetros que sejam adequados. Então, como é que é essa medição aí? Vamos dar uma olhadinha aqui em cada um desses elementos aqui rapidinho. Então, eu tenho, por exemplo, aquela máquina de embalagem que a gente conversou aqui anteriormente. A gente tem aqui dois energéticos entrando. Então, eu estou entrando com ar comprimido, eletricidade, estou saindo aqui com garrafas envasadas. Como é que eu posso medir isso aqui de maneira a ter um desempenho que não seja uma medida puramente absoluta? Quer dizer, eu quero medir o desempenho desse equipamento aqui. Uma maneira é essa aqui. Consumo, por exemplo, de eletricidade, consumo específico. Eu vou medir, por exemplo, aqui a quantidade de eletricidade pela quantidade de garrafas que eu produzi, tá? E que vai ficar aqui em kWh por unidade produzida. Então, veja, se eu faço uma medição desse tipo, eu consigo comparar, por exemplo, anos diferentes, meses diferentes, considerando que a garrafa seja a mesma. Tá bom? Ah, não, a garrafa é de 250 ml, é de 500 ml, não, aí você está complicando a coisa. Então, eu estou considerando que a garrafa aqui seja a mesma. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter aqui um consumo de eletricidade, consumo específico de eletricidade, que vai ser a quantidade de eletricidade dividido pela quantidade de garrafas produzidas e vai me dar aqui um indicador que é de kWh por unidade. Esse indicador aqui, ele é chamado de indicador de desempenho energético. Esse indicador de desempenho energético é a alma do negócio, porque conforme ele for construído, você vai usar ele para comparar desempenhos, para medir desempenho, para provar que o desempenho melhorou ou que piorou, e para perceber, por exemplo, aonde você tem problemas. Bom, agora, que garrafa que eu estou considerando aqui produzida? Qualquer garrafa? Aqui seria o total, por exemplo, do que foi produzido pela máquina de embalagem? Ou não? Será que não dá para pegar o total? Aqui tem um detalhe, porque nunca você vai pegar a quantidade total que for produzida, mas sim a quantidade total de produtos bons, quer dizer, aquilo que eu produzi de maneira especificada. Porque, veja, se eu uso energia para produzir 100 garrafas, dessas 100 garrafas, 20 ficaram amassadas, ou a tampa não fechou direito, ou alguma coisa assim, eu tenho que descartar, quer dizer, 20 garrafas viraram resíduo. Então eu gastei, na verdade, energia para produzir 100 garrafas, mas eu só entrego as garrafas que eu produzi menos as 20 que deram problema. Então veja, se eu entrego só 80 garrafas, eu gastei energia para produzir, na verdade, 80 garrafas, não 100. Então 20 garrafas foram perdas de energia. Além de perda de material, além de aumentar a quantidade de resíduos, eu estou, na verdade, perdendo energia. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se eu usar um indicador aqui para o ar comprimido. Mesma coisa, quantidade de ar utilizada pela quantidade de garrafas produzidas. Produzidas dentro do especificado, bom, produzidas boas, que vai ficar entre aí normal metro cúbico por unidade. O Mauro está colocando o seguinte, assim, né? Pode considerar por ciclo? Pode. Tá bom? Veja, esse indicador ele pode ser construído de diversas maneiras. Aqui é só um exemplo bem simples, só para conceituar. Mas ele pode ser por ciclo, sim, não tem problema nenhum. Você pode ter vários tipos de normalização aqui. E a Fernanda está colocando o seguinte, né? Em uma empresa com diversas máquinas, o ideal é que tenha indicadores individuais por máquina. Veja, Fernanda, é uma maneira interessante de você fazer, tá bom? Agora, se você conseguir, por exemplo, normalizar a saída, agrupar a saída, você não necessariamente precisa de vários indicadores, desde que a saída seja agrupada. Então, por exemplo, no seu caso, se você conseguir fazer, por exemplo, você tem vários produtos que são produzidos naquele equipamento. E se de repente você conseguir normalizar por tonelada de aço produzida, tudo bem.
Agora, não, na verdade eu tenho perfis muito diferentes de uso de máquina. Então, do produto A para o produto B, na realidade o perfil de uso, as operações que são feitas são diferentes. Então, nesse caso, o correto é você estabelecer dois indicadores diferentes relacionados ao produto. Tá bom? Então, o Mauro está falando o seguinte, que por ciclo elimina a garrafa não aprovada. Isso é um cuidado que tem que ter, Mauro. Se você tem um indicador onde a quantidade produzida é total, sem considerar aquilo que foi para o lixo, então o teu indicador é falso. Você vai ter, na verdade, um resultado melhor do que o real. Você está distribuindo energia em mais unidades. E isso não é verdade. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado só nessa questão do ciclo. Não tem impedimento nenhum você usar ciclo, desde que você leve em consideração a questão relacionada àquilo que está especificado daquilo que não está especificado. Quer dizer, eu tenho que relacionar sempre com produtos bons, produtos aprovados. Uma outra possibilidade que eu tenho é agrupar as energias que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho aqui a unidade de produção A, que fabrica sabão em pó. E eu tenho, nessa unidade de produção A, vapor, eletricidade e óleo diesel. Então, veja, aqui a abordagem que eu estou tomando não é uma abordagem relacionada a equipamento. No anterior, eu estava falando de equipamento. Aqui eu estou falando de uma unidade de produção que tem vários equipamentos. Então, eu agrupei esses equipamentos numa certa fronteira. Então, inclusive, o termo que a norma utiliza é fronteira. Eu estou falando o seguinte, que eu vou avaliar a unidade de produção A inteira. Então, eu tenho entrada de vapor, eletricidade, óleo diesel, e dessa unidade de produção sai sabão em pó. Então, como é que ficaria, por exemplo, para eu medir o desempenho energético dessa unidade de produção? Eu vou somar. Então, eu vou somar o consumo de eletricidade, o consumo de vapor, o consumo de óleo diesel, em relação à quantidade de sabão em pó aprovado. Só que nesse caso, eu vou ter que converter as unidades. Eu vou ter que converter vapor, eletricidade e óleo diesel para a mesma unidade. Eu estou convertendo, por exemplo, aqui tudo para joule. E eu vou ter um indicador aqui que vai ser de joule por tonelada produzida boa, tonelada produzida especificada, dentro dos parâmetros aí de aprovação do produto. Então, isso é uma questão de estratégia. Eu posso fazer máquina por máquina, eu posso fazer equipamento por equipamento, eu posso fazer unidade por unidade, ou posso, de repente, fazer a empresa inteira. Também não tem problema nenhum. Em vez de eu ter a unidade de produção A, eu faço a empresa inteira. O problema é que quando eu faço isso, eu vou perdendo resolução do indicador. Quer dizer, o meu indicador ele vai ficando cada vez mais grosseiro, porque eu vou ter números muito grandes. Eu vou ter um número muito grande em cima, vou ter um número muito grande embaixo, vou dividir um pelo outro, que vai me dar um número pequeno. E aí eu não consigo perceber melhorias que são mais singelas ou também pioras que sejam mais singelas. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de perda de vapor, pode ser que a perda de vapor não apareça nesse indicador e eu não sei que eu estou tendo uma perda de desempenho energético porque esse indicador é grande demais. Então, esse indicador, na verdade, ele tem uma baixa resolução. Então, esse é um cuidado que tem que ter. A grande parte das empresas que implanta 50001, elas começam com indicadores que são mais grosseiros, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, e vão afinando esses indicadores à medida que o sistema vai melhorando. Até porque, no começo, é fácil você conseguir melhorias, porque as suas perdas tipicamente são muito grandes. Por exemplo, nós temos um cliente que tinha lá um conjunto de 5 compressores. E nesses 5 compressores, depois de implantar a norma, de fazer os estudos, estabelecer os indicadores, ele viu, na realidade, que dos 5 compressores, ele usava 2 para suprir vazamentos. Então, dos 5 compressores que ele tinha, operando 24 horas ali, 2 era simplesmente para jogar o ar para fora. Então, era uma perda absurda. E aí a gente tem um outro problema, né, uma outra característica, que é a questão de que eu preciso, para demonstrar melhoria e para saber se meu desempenho está melhorando ou está piorando, eu tenho que comparar ele com alguma coisa.
E aí é que vem um conceito que a norma traz, que é o conceito de linha de base. Então, linha de base é a referência na qual você vai comparar os seus resultados atuais. Então, por exemplo, eu tenho aqui a média de consumo específico, tá bom? Aqui eu estou falando também de tonelada por quilowatt-hora. Eu tenho a média de consumo específico dos últimos 3 anos. Tá aí a curva, é a curva vermelha. E aí eu vou medindo o consumo específico de 2019 com base no mesmo indicador que foi usado aí para a média de consumo específico dos 3 anos e vou comparando. Então, eu consigo obter alguns resultados. Eu vou comparando mês a mês, por exemplo, e vejo que eu tenho 2 picos aqui. Quer dizer, eu tenho 2 momentos em que o consumo específico de 2019 ele foi maior do que o da linha de base, do que a média dos últimos 3 anos. Ora, por quê? Por que referencialmente, eu estou tendo um consumo maior? Então, isso mostra que eu preciso investigar esse ponto. Então, isso justamente é para isso que você acompanha. Então, você estabelece uma linha de base, que é a tua referência, e vai acompanhando, vai monitorando de tempos em tempos para conseguir perceber desvios no consumo de energia. Então, veja, isso pode ser, por exemplo, uma perda. Tá bom? Então, uma perda, por exemplo, de ar comprimido. Isso pode ser relacionado a um mau uso. Então, vamos lá, você, por exemplo, tem aí operadores novos que foram contratados recentemente. De repente, você percebe que quando você contratou gente nova, o teu consumo específico aumentou, quer dizer, o teu desempenho piorou. Poxa, por que o teu desempenho piorou? O pessoal não tem a mesma prática. Poxa, tá bom. O pessoal não tem a mesma prática, de repente não tem o mesmo conhecimento para operar, e isso me joga um problema que eu preciso avaliar, e de repente eu percebo que o meu processo de integração é ruim, ou o meu processo de integração ele não é completo, ou ele não tem os elementos suficientes para que o cara entre para trabalhar e de repente não prejudique o desempenho energético de maneira significativa. Então, isso é uma questão muito, muito interessante. Você consegue demonstrar, com base numa linha uma linha anterior, né, com base no consumo específico dos últimos 3 anos, nesse meu exemplo aqui, se a empresa está melhorando, piorando, se ela tem algum ponto que precisa ser investigado, se tem algo que precisa ser trabalhado. Tudo bem? O outro ponto é relacionado aqui ao critério. Então, veja, eu preciso... o Mauro está colocando aqui uma coisa interessante, que pode ser o uso de uma matéria-prima ruim, por exemplo, nesse período. Pode, Mauro, é uma coisa interessante. De repente você recebe um produto que... Você aceita um produto que não está dentro da especificação e você gasta mais energia para trabalhar com essa matéria-prima, com esse produto em si. Então, isso é uma coisa interessante. Então, quando você tem aqui o consumo, quando você olha para o consumo de energia, você tem que escolher aonde que você vai atuar. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês aqui um gráfico de pizza, onde eu tenho caldeira, compressor de ar, o sistema de ar-condicionado, que é o HVAC, e motores, que são usados, por exemplo, para agitadores ou alguma coisa nessa linha. Então, veja, eu posso, por exemplo, estabelecer que o meu critério é quantidade. Olha, eu vou atuar aqui na fonte ou na área onde eu tenho maior quantidade. Eu gasto mais 63% da energia da minha empresa eu gasto na caldeira. Tá bom, então eu vou atuar na caldeira porque é a maior quantidade. Perfeito. Mas eu também posso escolher de outras maneiras. Eu posso falar o seguinte, eu vou ficar com os motores. Poxa, mas motores são só 6% do teu consumo total. Sim, mas é onde eu tenho a maior oportunidade de melhoria de desempenho. Então, veja, o critério, no caso da 50001, ele é bastante flexível. Então, desde que tenha sentido, você pode utilizar. Pode ser a maior quantidade, pode ser porque, por exemplo, aquele energético é mais caro,
Pode ser, por exemplo, porque eu tenho maiores oportunidades de ganho. Pode ser, por exemplo, eu vou pegar aqui o compressor de ar. Por quê? Porque a minha área é mais antiga. São os equipamentos mais antigos, então eu vou começar por lá. Tenho grandes oportunidades de melhoria, justamente porque o equipamento é bastante antigo, ele deve ter bastante coisa para mexer. Então, isso é muito flexível. E isso é interessante, porque a empresa ela consegue escolher melhor, ela consegue adequar melhor a sua tomada de decisões para aquilo que efetivamente é estratégico para ela, em termos de custo, em termos de estratégia mesmo de venda de produto, de consumo de matéria-primas. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Aqui é um pouquinho diferente, por exemplo, se você pegar a 14001, quando ela fala, por exemplo, de aspecto ambiental. Ali os critérios eles são um pouquinho mais engessados, embora a empresa que escolhe os critérios, mas ali eu não tenho tanta flexibilidade. Aqui eu posso falar, por exemplo, que a energia é mais cara, portanto ela me interessa. Mesmo que de repente eu consuma menos. O importante é que eu preciso melhorar. Uma vez que eu estabeleci isso, obrigatoriamente a norma estabelece que eu tenho que melhorar. E aí eu vou tomar ações para melhoria. Então, com base naquilo que eu escolhi, então eu tenho uma referência, eu tenho uma maneira de medir, eu sei aquilo que é mais significativo, aquilo que é menos significativo. Então eu vou aqui, por exemplo, lidar com isso. Então, por exemplo, eu vou tomar ações para eliminação de perdas. Seja um programa, por exemplo, de caça-vazamento para ar comprimido, um programa, por exemplo, de manutenção específica para rompimento, furos, vazamentos, por exemplo, da linha de ar comprimido. Bom, posso ainda fazer a troca de equipamentos. De repente eu tenho aquele motor elétrico que é muito antigo, ele tem uma eficiência bastante ruim, e eu troco por um motor mais novo, ou então instalo, mexo, por exemplo, com infraestrutura, como coloco inversores de frequência ou alguma coisa nessa linha. Ou ainda eu faço mudanças de processo. Eu vou especificar para vocês aqui. Programação adequada de produtos e processos, por exemplo. Vou dar exemplos. Redução de resíduos. Lembra que redução de resíduos, resíduo não é só uma questão ambiental. O resíduo é uma questão também energética, porque você gastou energia para produzir o que você vai jogar fora, ou reprocessar, ou reutilizar, não importa, mas o fato é que aquela energia que você gastou, que deveria ter sido utilizada para produzir um produto bom, não foi utilizada para produzir um produto bom, quer dizer, você utilizou para formar resíduo. Depois, a outra coisa é a redução de produto não conforme. Quando eu reduzo o produto não conforme, da mesma maneira, eu estou gastando melhor a minha energia, eu estou usando melhor a energia. Aliás, esse é um ponto importante. Eficiência energética ou melhoria do desempenho energético não é usar menos a energia, mas é usar melhor. Então, aqui a gente está usando melhor, a ideia aqui é usar melhor. Então, veja, perceba que você tem aqui um relacionamento bastante direto com a ISO 9001 e com a ISO 14001. Porque redução de produto não conforme, a gente está falando da qualidade. Redução de resíduos, a gente está falando da 14, né, de meio ambiente. Programação adequada de processos e produtos, mudanças de processos, tudo isso é qualidade. Eu posso ter outras coisas aqui também, por exemplo, como o Mauro colocou, que é a questão de treinamento. Agora, para a gente, já estão aqui no finalzinho, então, só para que vocês tenham uma ideia desse programa. Imagina o seguinte aqui, né? Eu tenho aqui um forno na padaria para produzir pão, e eu tenho 3 tipos de pão. Pão A, o pão B, o pão C. O pão A eu preciso de uma temperatura de forno de 220 graus. O pão B, 180 graus, e o pão C, 235. Hoje, essa empresa ela opera como lidar na telha. Então, ela resolve produzir pão A. Então, ela começa lá no dia, ela aquece o forno até 220 graus e produz o pão A. E aí o operador vai toda hora aqui metendo o dedo. Quer dizer, ele vem aqui, mexe um negocinho. Ah, não, está muito dourado, baixa um pouquinho, está pouco dourado, mexe para cima e por aí vai. Ele opera o equipamento realmente.
Bom, aí depois, acabou de fazer o pão A, ele vai fazer o pão B, que é de 180. Então, o que ele faz? Ele esfria o forno até 180 e faz o pãozinho de 180. Aí depois ele tem que fazer o pão de 235. Então, ele vai lá, aquece o forno até 235 e produz o pão de 235. Veja que, quando ele faz 220, baixa para 180 e sobe para 235, ele perdeu energia aqui e ele perdeu energia aqui. Então, ele gasta, na verdade, energia duas vezes para fazer o pão C. Então, nessa rampa aqui e nessa rampa que desce e nessa rampa que sobe. Então, isso é muito típico, por exemplo, indústrias metalúrgicas sofrem muito com isso. Não fazendo pão, mas, por exemplo, no tratamento térmico. Quando você não tem uma programação adequada dos lotes que você vai fazer, dos materiais que você vai fazer, você gasta muito mais energia. Se eu fizer diferente, se eu fizer uma organização da seguinte maneira, eu vou fazer primeiro o pão B com 180 graus. Então, subo, deixo lá o patamarzinho. O operador não põe a mão. Já fiz o pão B, aqueço até 220. Faço pão A, depois eu aqueço até 235, faço pão C. Depois eu reduzo para o pão A a 220. Depois eu, por exemplo, reduziria para o pão B a 180. E depois eu mantenho o ciclo. Então, se eu faço dessa maneira, eu vou estar gastando menos energia, porque eu não tenho a perda energética de resfriamento aqui. Eu vou ter, na verdade, rampas que vão gastar menos energia. Então, isso é a maneira de você programar a produção. Programação de produção é qualidade. Quer dizer, então veja, a maneira que a gente tem hoje não é só equipamento, né? Ah, eu preciso melhorar a eficiência, eu preciso gastar menos energia. Veja, então eu preciso comprar motores novos, eu preciso comprar equipamentos novos. Depois, tá bom? Depois. Você, na realidade, pode simplesmente mexer na produção. Então, se você mexer no ciclo de produção, você já começa ganhos, tá bom? Então, o pessoal está falando o seguinte, né, que não seria melhor fazer 235, depois 220, depois ir para 185, deixando a temperatura descer como um avião, né? O Roger falando, o Mauro concordando, tá bom? Pode ser, gente. Eu estou só dando um exemplo aqui de uma organização do ciclo, tá bom? Então, se você organizar o ciclo, por exemplo, dessa maneira, você já vai ter menos perdas. Ah, não é o melhor ciclo. Ok, então a gente pode estudar um ciclo melhor, não tem problema nenhum. Sobe tudo até 235 e depois vai caindo para 220, 180? Sim, mas quando você estiver em 180, você vai ter que subir de novo para 235. Ou não. Ou a partir daí você vai mexer, você vai de 235, por exemplo, perdão, de 180 para 220, de 220 para 235. Então, veja, esse estudo que é importante. Então, eu não estou falando que essa rampa que eu coloquei aqui, ela é a solução do negócio, não. Tá bom? Então, assim, seja lá como for, se sobe para 235 e vai caindo, se sai de 180 e vai subindo, e depois você vai fazendo o ciclo à medida que as temperaturas forem mais próximas, isso já te traz um ganho do que fazer a coisa na louca do jeito que é hoje. Tudo bem? E isso é uma questão de PCP, quer dizer, é aliar a questão de venda, da necessidade de venda, com as questões da energia. A característica hoje é que, muitas vezes, o PCP das empresas acaba não considerando energia como um dado de entrada. Essa é a questão aqui. Então, você tem, por exemplo, um PCP que se preocupa única e exclusivamente com o prazo de venda e programa a produção com base em venda e, consequentemente, tudo vem atrás. Será que eu não consigo aliar as duas coisas? Será que eu não consigo aliar a necessidade da data de venda ou de ter o produto pronto para vender com as questões relacionadas à energia? Essa é a questão aqui, tá bom? Então, o que eu estou propondo é que uma das maneiras que você tem de ter um melhor desempenho energético é justamente você estudar o ciclo, tá bom? Então, essa é uma maneira. Então, como é que ficaria aí, né, no final das contas? Então, por exemplo, a gente está falando aqui da área de geração de ar comprimido. E eu estabeleci lá um critério e vi que ele era significativo. Poxa, ele é significativo, então eu vou estabelecer aqui, por exemplo, um objetivo e meta
para melhorar esse desempenho. Então, por exemplo, eu quero reduzir aqui 5% da energia elétrica consumida para a geração de ar comprimido em relação à linha de base. Então, é sempre assim, né? 5% em relação à linha de base. O fato é que, aqui é claro que eu estou falando de consumo específico, não estou falando de consumo absoluto. Poxa, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou estabelecer uma série de controles, por exemplo, manutenção preventiva, um programa de lubrificação para não perder energia em forma de calor, um programa de localização de vazamentos para o compressor não trabalhar à toa. E em vez de eu fazer aquela limpezinha com o jato de ar comprimido, quer dizer, aquela vassoura pneumática, eu vou fazer uma limpeza química de peças. Então eu vou lavar as peças em vez de bater um ar. Tá bom, como é que eu meço isso? Como é que vai ser meu indicador de desempenho energético? Vai ser energia elétrica pela quantidade de ar comprimido que eu produzi, kWh por normal metro cúbico. Como é que eu vou medir isso? Com equipamento de totalização de vazão de ar, descarga de ar, e com indicador de consumo aí na ponta, por exemplo. Então, veja, aqui eu acabo resumindo as informações em relação a este energético, que no meu caso aqui é geração de ar comprimido, que usa eletricidade também. Bem, então isso acaba consolidando aqui algumas informações. Então, veja, isso traz já uma melhoria no desempenho. Quando você olha para o ciclo, quando você olha para o equipamento que você tem, quando você busca perdas, seja em tubulações, perdas de operação, quando você estabelece, por exemplo, uma sequência de operação de um equipamento. Por exemplo, de repente você tem um equipamento que operando numa sequência, ele gasta mais do que operando em outra sequência. Então é estudar esse tipo de coisa. Tudo que eu mostrei aqui para vocês nesse webinar, a ideia é assim, são exemplos que tudo isso deve vir de um estudo que a organização faça em relação ao seu consumo. Ao seu consumo, aonde ela consome, de que maneira que ela consome. Ok? Então é isso aí. Tem comentários aqui que gostaram do vassoura pneumática. Mas gente, você pode olhar. É manutenção que gosta bastante. E é aquela que o cara da segurança gosta bastante também, que no final do dia, o cara pega lá a vassoura pneumática e faz aquela faxina no corpo também. Né? É bom que limpa os olhos bem limpinho, né? Ouvido, coisas desse tipo. Gente, então, muito obrigado pela participação de vocês nesse webinar. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Espero ter respondido todas as perguntas de maneira adequada. Espero ter sido claro o suficiente. Semana que vem tem mais. Não percam. Obrigado, gente. Até a próxima.